Hoje vamos descobrir o distrito de Vila Real. O distrito de Vila Real é um distrito pertencente à antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, na região norte de Portugal. A sede é a cidade com o mesmo nome e tem 14 municípios. Nas margens do rio Corgo, um dos afluentes do Douro, a cidade ergue-se a cerca de 450 metros de altitude, numa região que revela indícios de ter sido habitada desde o Paleolítico. Quem vier a Vila Real, à descoberta de Portugal, vai surpreender-se com a sua história, o seu rico património artístico, a beleza das paisagens naturais e a irresistível gastronomia. Entre montanhas e cascatas, deliciosos pratos confeccionados em barros negros e monumentos de cortar a respiração, como o Palácio de Mateus, não vão faltar motivos para quereres regressar. Situada sob uma garganta aberta pelos rios Cabril e Corgo e emoldurada por uma fascinante paisagem natural, contempla permanentemente as contíguas serras do Marão e o Parque Natural do Alvão. Perto da comercial e animada Avenida Carvalho Araújo, encontramos a sede de Vila Real, do século XV. Esta bela catedral gótica foi originalmente a igreja de um mosteiro dominicano. É também aqui que pode ver-se uma casa do século XV, que, segundo a tradição, é o local de nascimento do navegador português Diogo Cão. No centro histórico da cidade, sobressai também a bela e muito antiga Capela de São Brás, declarada Monumento Nacional, dos primórdios da fundação de Vila Real, onde se encontra o túmulo do espadeiro, companheiro de armas de Dom Afonso Henriques. São também bastante interessantes o artesanato e a gastronomia de Vila Real. No que concerne ao artesanato, são de referir os barros negros de Bisalhães, de extraordinária arte popular e classificados pela Unesco como Património Cultural da Humanidade. A cor resulta do tipo de cozedura, pois faz-se dentro de um buraco na terra. Um dos mais emblemáticos lugares de Vila Real e dos que têm muita tradição e história junto dos vilarrealenses é o Jardim Carreira. Como escreveu Miguel Torga, o nome de Transmontano quer dizer filho de Trás-os-Montes, pois assim se chama o reino maravilhoso de que vos falei. Alijó é uma vila delimitada pelos rios Tua, Pinhão e Douro e por montanhas transmontanas. Destas terras férteis, repletas de vinhas, património da humanidade pela Unesco, têm origem os melhores vinhos. A presença humana em Alijó data de há muito tempo, como as pinturas rupestres de Paula Pinta Carlão, um dos 3 únicos exemplares conhecidos no país. No centro da vila, o grande plátano centenário é um ex-libris, plantado em 1856. Visita ao Museu do Pão e do Vinho de Favaios, localizado nas proximidades dos antigos passos do concelho. Vamos até à Vila Serrana de Boticas, célebre pela carne de vitela barrosã e pelo afamado vinho dos mortos, que tem esta designação desde os tempos das invasões francesas. O Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Val do Terva é um lugar de conhecimento sobre as características e história do território. Visita a aldeia de Vilarinho Seco, uma das mais bem preservadas aldeias barrosãs, no sopé da Serra do Barroso, com as suas ruas pitorescas e o Museu Rural de Boticas. O Parque Lazer de Ribeiro do Fontão, no centro da vila, é digno de visita. Em Chaves, visita no centro histórico os lugares emblemáticos como a Torre de Homenagem do Castelo Medieval, o perímetro da muralha, os fortes e repara nas varandas típicas da Rua Direita. Também a Ponte Romana de Trajano, o ex-libris da cidade e as igrejas Matriz e da Misericórdia merecem uma visita. No Paço dos Duques de Bragança, visita o Museu da Região Flaviense. Visita o Parque Vidago, com a sua extensa riqueza botânica, onde magnólias, plátanos, cameleiras, azevinho, pinheiros ou alfazemas se misturam numa combinação esplendorosa e escondem um tranquilo lago e, claro, as tradicionais fontes de água termal. Continua até Mesão Frio, com um importante património cultural e paisagístico. Aqui vais sentir que estás num cenário histórico e medieval. Visita as Arcas Tumulares, a Casa da Vista Alegre e o Pelourinho. Vai até à Ponte dos Martinhos, onde a lenda conta que, nesta ponte, os diabos davam audiências à meia-noite de todas as sextas-feiras. Para descontrair, vai até à praia fluvial do Rio Teixeira
e visita os moinhos tradicionais. No Mirador de Dom Sumil, observa a vasta extensão de paisagem cultural, evolutiva e viva, reconhecida como Património Mundial pela Unesco. Continuamos até Mondim de Basto, que tem um magnífico património natural. No Parque Natural do Alvão, visita as Fisgas de Ermelo, uma das maiores quedas de água da Europa e onde é possível encontrar lagoas naturais de águas puras e cristalinas, denominadas de piocas. Passa também pelas quedas de água do Bilhó do Rio Cabrão, que fazem parte da beleza natural da região. Visita as aldeias de montanha, aldeias de granito e colmo, encrustadas nas gargantas das montanhas, que integram a Rede Nacional das Aldeias de Portugal. Com uma localização privilegiada, dada a sua proximidade ao Parque Natural do Alvão, a aldeia de Travassos oferece inúmeros motivos de visita. As casas de granito, o fontanário, os espigueiros, as alminhas, o lavadouro público, num ambiente de verdadeira ruralidade. Em Montalegre, visita os pontos de interesse mais emblemáticos, começando pela zona mais antiga, o Coração Medieval. Começa a visita pela característica Rua Direita, até à Igreja da Misericórdia e Pelourinho de Montalegre. Continua até ao maior tesouro patrimonial da vila, o Castelo de Montalegre. No alto do monte, visita a Torre de Menagem e mais 3 torres, a Torre Furada, a Torre do Relógio e a Torre Pequena, unidas por maciças muralhas a proteger um pátio de armas circular. O Ecomuseu do Barroso, Espaço Padre Fontes, é um espaço que procura valorizar a memória coletiva, o património natural, cultural e etnográfico, desde que já foi chamado de Reino Maravilhoso. E se por acaso for sexta-feira 13, podes participar na Noite das Bruxas, que decorrem todas as sextas-feiras 13 e que já fazem parte integrante do calendário cultural da região. Mursa tem muito por descobrir. Na zona histórica da vila, visita na Praça Velha o edifício dos Passos do Concelho, um solar do século XVII, com 2 pisos e janelas de sacada no primeiro andar. O Pelourinho e a Igreja Matriz. Numa das ruas mais antigas está a Capela da Misericórdia, que também podes visitar. Não deixes de conhecer a Porca de Mursa, símbolo inequívoco da vila, dando até nome a conhecidos vinhos. No património natural destaca-se a Floresta Verde e Granítica da Serra da Garraia e o Parque Florestal de Mascanho. Continuamos até Peso da Régua, situada junto ao Rio Douro, onde as vinhas cultivadas em socalcos nas encostas do rio oferecem uma bela paisagem, que podes admirar dos muitos miradouros, como os de São Leonardo e o de Santo António de Loureiro. Visita a estação ferroviária da Régua, onde o primeiro comboio chegou em 1879, e o Museu do Douro, instalado na Casa da Companhia, antigas instalações da Real Companhia Velha, onde ficas a conhecer o património cultural e natural da região do Douro. Não deixes de fazer uma viagem de barco, da Régua ao Pinhão ou da Régua até Vila Nova de Gaia e desfrutar de paisagens maravilhosas. Situada numa zona de fronteira entre o Minho e Trás-os-Montes, está a Ribeira de Pena. Além da sua riqueza natural, possui elementos patrimoniais que percorrem várias épocas da história. As gravuras de lamelas, as pontes românicas, o Pelourinho de Cerva, a Igreja Matriz de Salvador, a Capela de Nossa Senhora da Guia ou a Ponte de Arame são alguns dos monumentos que merecem ser visitados e apreciados. No Parque Ambiental de Ribeira de Pena, localizada no lugar do Bocheiro, à entrada da vila, a cultura do linho, tão característica do concelho, assume lugar de destaque no espaço do parque, tendo uma área destinada ao seu cultivo e que podes visitar. Sabrosa é uma vila na região demarcada do vinho do Porto, conhecida por ser o berço do navegador do século XV, Fernão de Magalhães. Para além das paisagens deslumbrantes da região, vale também a pena conhecer mais o património construído de Sabrosa, com destaque para a Igreja Matriz em estilo barroco, datada do século XVIII, construída no local da anterior Capela de Fernão de Magalhães, albergando um valioso espólio de arte sacra. Seguimos até Santa Marta de Penaguião, vila rodeada de uma paisagem magnífica, caracterizada pelos socalcos cultivados, pela imensa vinha e pelo rio Corgo, que confere uma beleza única ao conjunto, enriquecido com o património arquitetónico da vila, como a igreja paroquial, o Pelourinho da vila ou os muitos moinhos. As tradições
estão muito ligadas à fiticultura, como poderás observar no artesanato da região, nomeadamente em técnicas ligadas à cestaria e à tanoaria, bem como a tapeçaria, rendas e bordados, que eram utilizados para servir doces e o vinho do Porto. Valpaços, bonita e airosa terra transmontana, faz parte da importante região da Terra Quente. Visita a Igreja Matriz de Valpaços, a Fonte Chafariz na Praça da República e a Capela de Santa Amaro. A Casa do Vinho de Valpaços é um museu interativo que desvenda a história, as características e especificidades da vinha e dos vinhos da região, dando realce também ao património arqueológico e paisagístico. Vila Pouca de Aguiar tem um património cultural, histórico e paisagístico único e caracteriza-se pelas suas tradições ancestrais. É formada por paisagens ímpares e património histórico relevante. É terra de ouro, de tresminas e jales, de pedra, com importantes reservas de granitos certificados e xistos muito antigos, e de água. Aqui brota aquela que é, para muitos, a melhor água gaseificada natural do mundo, em Pedras Salgadas. Visita o complexo mineiro romano de Tresminas e o Parque Termal das Pedras Salgadas, dotado de uma fauna e flora características, tem um grande lago, piscinas e percursos pedestres marcados. É neste local que tem a origem apremiada a água das pedras, que aqui pode ser provada, in natura, exatamente como brota da fonte. Neste distrito nasceram alguns ilustres, tais como os escritores António Boto e Miguel Torga, os navegadores Diogo Cão e Fernão de Magalhães e o herói da Primeira Guerra Mundial, o Soldado de Nhões. As lendas deste distrito que vamos contar são a Porca de Mursa, e o Calhau do Encanto, de Vila Real. Vamos ouvi-las?